Olá, sejam bem-vindos a mais esta aula de variável complexa, quando falaremos nas equações de Cauchy-Riemann. Vamos considerar uma função f de z, onde o z é x mais y, e chamar de u e v a sua parte real e sua parte imaginária. Vamos supor que essa função f de z é derivável num ponto z0, sendo esse ponto z0, ponto x0 mais y0, ou escrito na forma de um par como x0, y0. E nós vamos obter a sua derivada calculando o limite dessa razão incremental ao longo de duas retas, uma horizontal e a outra vertical, ambas passando por z0. Vamos nos lembrar que se a função é derivável, é porque a razão incremental, esta aqui, tem limite quando z tende a z0. Então, o limite desta razão incremental ao longo de curvas que passam pelo ponto z0, elas coincidem com a derivada. Então, basicamente é o seguinte: se a f tem derivada, é porque o limite da razão incremental existe. Portanto, se a gente passar uma curva por z0, através de uma curva parametrizada por z de t, que no ponto t0 passa por z0, então o limite desta razão incremental ao longo da curva, o z permanece ao longo da curva, quando t tende a t0, também fornece a derivada. E aqui a nossa f de z tem a parte real e a parte imaginária. Vamos ver, então, como é que fica o limite ao longo de duas retas. Primeiro, uma reta horizontal. Passando pelo ponto z0. Se a reta é horizontal, podemos parametrizá-la por uma função z de t, onde o z de t é o z0 mais t. A parte imaginária não muda, né? Então, é z0 mais t mais... z0 não. z0 mais t, tudo bem. O z0 é o x0 o z0 é o x0 mais y0 mais t. Que a gente pode escrever como sendo, separando a parte real e a parte imaginária, né? x0 mais t mais y0. Ou escrevendo na forma de um par ordenado de números reais, x0 mais t, vírgula, y0. Portanto, o f em z de t vai ser f em x0 mais t, vírgula, y0, que é igual a u de x0 mais t, vírgula, y0, que é a parte real, mais i vezes v de x0 mais t, vírgula,
y0. Quando a gente subtrai isso de f de z0, vamos observar que o f de z0 é igual a u. Z0 é x0 e y0, então é u de x0, y0, mais i v x0, y0. Portanto, e quem é o z de t? O z de t menos z0. Z de t menos z0, o z de t nós vimos aqui em cima, é x0 mais t, vírgula y0. Então, fica... podemos escrever na forma complexa, né? x0 mais t mais y0. Então, x0 mais t mais y0 menos z0. O z0 é x0 menos y0. O z0 é x0 mais y0. Menos z0 é x0 menos y0. Então, isso vai resultar. O x0 cancela com esse, o y0 com esse, fica simplesmente t. Podemos até colocar aqui em cima, t. Então, a razão incremental fica assim. F em z de t menos f de z0 sobre z menos z0 é igual a... Vamos fazer essa diferença aqui. É isto menos isto, né? Já nesse formato. Então, vai ficar u de x0 mais t y0 menos u de x0 y0. U de x0 mais t, vírgula, y0 menos u de x0 y0. x0, y0. Tudo isso sobre z menos z de t. Esquecemos de colocar aqui o z de t, né? Z de t. Z de t menos t0 é t. Mais a parte imaginária agora, i que multiplica. Ficamos com v de x0 mais t y0 menos v de x0 y0 sobre t. V de x0 mais t y0 menos v de x0 y0. Tudo isso sobre t. E agora vamos fazer o... E agora, o t, quando é que esta reta passa por z0? Quando o t tende a zero, né? Então, a gente tem que fazer o limite desta expressão aqui embaixo, quando o t tende a zero. Então, quando a gente faz o t tender a zero, o que vai acontecer é que isso aqui vai convergir para a derivada da função f no ponto z0. Então, vai ficar f' no ponto z0.
que é o limite desta expressão, é o limite da razão incremental ao longo dessa curva, que passa por Z0 quando t é zero. Quando t é zero. Então, por isso que a gente tem que fazer o t tender a zero aqui. É o nosso t0. Ora, isto aqui, nós já vimos no curso sobre função de várias variáveis, é a derivada parcial da função u em relação à primeira variável. É a derivada de u em relação à primeira variável, que é x, né? Em que ponto? x0, y0. Mais i vezes o limite dessa expressão aqui, quando o t tende a zero, observe que só também o primeiro argumento varia, né? O segundo permanece constante, y0. Então, quando eu faço t tender a x0, eu vou obter a derivada parcial de v em relação a x no ponto x0, y0. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que passando. E isto é uma relação bastante importante, não é? Que diz o seguinte: se a função f for derivável no ponto z0, como é que eu calculo a sua derivada? Posso calcular usando essa fórmula. Du dx no ponto x0, y0, u sendo a parte real da função f, mais i dv dx, onde v é a parte imaginária da função f. E agora vamos passar uma reta vertical pelo ponto Z0. E vamos, então, aproximar desse ponto Z0 através de uma função z de t, dada por Z0 mais IT. Só vai variar a parte imaginária, t real. T é um número real, que passa por Z0 quando t é zero. Não é? Então, quando a gente faz, nesse caso, vamos pegar um pedacinho aqui, não precisa de tudo isso. Quando a gente faz a diferença z de t menos z0, vai dar simplesmente i vezes t. I vezes t. Consequentemente, a razão incremental ao longo dessa curva, f em z de t menos f de z0 sobre z de t menos z0 fica igual. Então, z de t menos z0 dá it, né? E observar que o z0 mais it, a gente pode escrever o z0 mais it, z0 é x0 mais i y0 mais i vezes t, que é igual a x0. Vamos separar a parte real da parte imaginária. y0 mais t. Então, isso é o z de t. Esse é o nosso z de t. Então, fica u em z de t
Então, fica... Vamos colocar o 1 sobre e tem evidência, que é o z de t menos E0. Só aqui escrever. Então, isso é o f de x0, vírgula, y0 mais t, vamos colocar aqui tudo aqui embaixo. Então, fica igual. O f em z de t é x0, vírgula, y0 mais t, menos f de z0, que é x0, y0, sobre z de t menos E0, que a gente já viu que vale I vezes t. O f de x0, y0 mais t é 1 mais IV, nesse ponto. E aqui também é 1 mais IV neste ponto. Vamos tomar a parte real, que é o, então, de x0, y0 mais t, menos u de x0, y0, sobre it, mais I, que multiplica a parte imaginária, que é V de x0, y0 mais t, menos V de x0, y0, sobre it. Bem, esse it aqui, esse i cancela com esse i, e esse i no denominador, eu posso passar para o numerador como sendo, multiplicando, como sendo menos i, né? 1 sobre i é menos i. Então, nós ficamos com o seguinte, igual. Parte real agora. Parte real agora é essa aqui. Né? E isto, observem que quando eu faço o limite, quando t tende a zero, que é quando a curva passa pelo ponto z0, o que nós vamos obter? O limite dessa expressão, quando t tende a zero, é a derivada da f no ponto z0, que é o limite ao longo da curva. E o limite ao longo da curva dá o limite da função original, que é a derivada. E aqui, olha, na parte real. Aqui observe que o primeiro argumento fica constante e varia apenas o segundo. E subtrai da função no ponto x0, y0 divide por t. Quando eu faço t igual a zero, isso é a derivada parcial da v em relação a y no ponto x0, y0. Menos i, que multiplica aqui, quando eu faço t tender a zero, apenas o segundo argumento varia. O primeiro permanece constante, divide por t, faz t tender a zero. Se a derivada parcial da função u em relação à segunda variável, a derivada de u em relação à segunda variável no ponto x0, y0. E essa é outra fórmula importante que merece destaque,
E também, esta é uma outra fórmula que nos dá a derivada da função, em termos das derivadas parciais de sua parte imaginária e sua parte real em relação a y, com o sinal menos aqui. Ora, então, gente, se a função f tem derivada no ponto z0, vale essa fórmula e vale a anterior também, que é esta aqui. Se valem as duas, eu vou escrever esta aqui embaixo para a gente comparar. Observe que a expressão lá de cima era f' de z0 igual a du dx no ponto x0, y0, mais I dv dx no ponto x0, y0. Essa foi a primeira fórmula que obtivemos, né? Bom, mas se o lado direito desta expressão e dessa expressão fornece a derivada da f no ponto z0, é porque esse número complexo é igual a esse. As partes reais são iguais e as partes imaginárias também. A parte real dessas duas fornecem que du, vou baixar aqui, du dx num ponto x0, y0 é igual a dv dy no ponto x0, y0. E a parte imaginária dv dx no ponto x0, y0 é igual a menos du dy no ponto x0, y0. Essas duas equações, que devem ser satisfeitas quando a função ela é derivável, né? Elas são chamadas de equações de Cauchy-Riemann. Riemann, dois grandes matemáticos, né? Cauchy e Riemann. E então, se a função for derivável num ponto z0, essas equações têm que ser satisfeitas. Agora a gente vai mostrar uns exemplos. Não vamos entrar muito em detalhes. O aluno que desejar aprender mais a respeito poderá consultar as notas de aula e a gente vai ver que se a função é derivável, as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas. Agora, nem sempre, quando as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas, a função no ponto, a função é derivável no ponto. Então, pois bem, aqui é a dedução que já fizemos, né? E chegamos às equações de Cauchy-Riemann. O que nós demonstramos foi o seguinte: dado uma função complexa, com parte real U e imaginária V, se ela for derivável no ponto z0, então as derivadas parciais de U e V existem no ponto x0 e y0 e satisfazem as condições de Cauchy-Riemann. Tá? Bom, agora, será que satisfeitas as equações de Cauchy-Riemann, podemos garantir que a função é derivável no ponto? Não. Sim.
continuando o teorema, além disso, a derivada ela pode ser calculada usando qualquer uma das fórmulas que nós deduzimos, não é? Ou esta, que foi quando a gente calculou a derivada ao longo de uma reta horizontal, ou esta, quando a gente calculou a derivada ao longo de uma reta vertical. Esta função aqui, podemos provar que ela é contínua em todo o plano complexo. Agora, a parte real e a parte imaginária, elas são dadas por essas expressões nos pontos em que o xy for diferente de zero. E ambas são iguais a zero no ponto 0, 0, porque assim ela foi definida. F no ponto 0 vale 0. Então, U é a parte real, V é a parte imaginária, então a parte real e a parte imaginária em zero é zero. E esta são a parte real e a parte imaginária dessa função. A gente pode observar o seguinte, que a derivada parcial, esse U com o subíndice, tá indicando a derivada parcial de U em relação a x. E aqui a derivada parcial em relação a y. Podemos mostrar, calcular, né, que essas duas derivadas parciais são iguais, né? E essas também, que essa derivada parcial é menos du dx é menos dv dy. Então, tem aqui é dv dx. O dv dx tem um errinho aí na página 23 que nós temos que colocar, corrigir, né? E vamos fazê-lo logo em seguida. Aqui é dv dx. Então, as derivadas parciais de U e V no ponto 0, 0 devem ser calculados usando a definição. Essas derivadas parciais aqui precisam ser calculadas usando a definição de derivada parcial. Então, a gente põe a função U no ponto 0 mais x, vírgula 0. Mantém o y fixo em 0. E menos a função no ponto 0, 0, que é a função de a gente estar calculando a derivada parcial. Quando a gente substitui U de 0, 0, vale 0. Então, U de x fazendo y igual a 0 dá x ao cubo sobre x quadrado. Porque, olha, quando fazemos o y igual a 0, vai dar x ao cubo sobre x ao quadrado. Dividido por esse x, dá x ao cubo sobre x ao cubo, dá 1. Né? Então, aqui apenas a gente está observando como é que a gente faz para calcular essa derivada parcial. As outras são calculadas de forma semelhante, usando a definição de derivada parcial no ponto 0, 0. Né? Se desejássemos aqui usar outra letra, t, né? T sobre t, quando t tende a 0, também poderíamos. Ok, mas a função f não é derivável no ponto z igual a 0. Por quê? A razão incremental no ponto z igual a 0 é o f de 0 mais w, que é o f de w, menos f de 0 sobre w. E o f de 0 vale 0, o f de w é dado por 3w ao quadrado mais w barra ao quadrado sobre 4w, dividido por w vai dar um 4w ao quadrado aqui. Então, esse é 3 quartos mais 1 quarto w barra sobre w elevado ao quadrado. Esse limite, w barra sobre w, ele não possui limite quando o w tende a 0. Né? Não possui limite em w igual a 0. Por causa daquele motivo, né?
que, ao calcular ao longo de uma reta horizontal, dá 1. De uma reta vertical, vai dar menos it sobre t, dá menos 1 ao quadrado, dá 1. Sim, mas ao longo de outras curvas, esta razão não tem limite. Mas a gente precisa também verificar que realmente o limite de w barra sobre w ao quadrado não existe. Mesmo que conhecida em duas retas, pode ser que em outras retas ou outras curvas o limite não exista. E, portanto, a função f não é derivável. Esse é outro exemplo. As expressões são um pouco mais complicadas aqui, mas o raciocínio é o mesmo, né? Bem, mas tá bom. Se as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas, nem sempre a função é derivável. Se a função é derivável, as equações de Cauchy-Riemann são sempre satisfeitas. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a condição suficiente para a existência da derivada. Então, me despeço temporariamente de vocês até a próxima aula. Até breve.